Afinal de contas, Jesus sentiu medo. É importante que se diga que Jesus não apenas assumiu a forma de homem, mas Jesus de fato se fez homem. E como homem, ele estava sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas angústias, às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos, aos mesmos medos que nós sentimos diante da iminência da morte. Então Jesus, lá no Getsêmani, ele se retirou para orar e ele disse: "A minha alma está angustiada até a morte." Jesus orou por 3 vezes, pedindo: "Pai, se for possível, passa de mim esse cálice." E quando ele retornou aos discípulos e encontrou os discípulos dormindo, ele disse: "Vocês não puderam vigiar nem um só instante comigo?" E ele insistiu, dizendo que a sua alma estava angustiada. Jesus estava precisando, naquele momento, de apoio, estava precisando de amparo, ele estava precisando dos amigos que ali estavam com ele. Portanto, Jesus teve medo, Jesus teve temor, Jesus teve angústia, a mesma angústia, o mesmo medo, o mesmo temor que nós temos diante da possibilidade da morte. Acontece que Jesus não estava diante de uma simples possibilidade da morte. Jesus estava diante da certeza de que a sua hora, de que o seu momento de padecer e morrer havia chegado. E não era uma morte qualquer. Jesus estava diante da possibilidade real de morrer uma das mortes mais cruéis, mais desumanas e mais terríveis que o ser humano pode experimentar, que é a morte de cruz, uma morte lenta, uma morte dolorosa, uma morte em que o condenado era colocado em uma cruz e agonizava por horas a fio, aos poucos, sofrendo até o último suspiro, até o último fôlego. Então Jesus, na sua condição de homem, ele teve medo, sim, ele teve temor, sim, ele teve angústia, sim, diante da morte. Acontece que Jesus, mesmo diante da angústia, mesmo diante do pavor da morte, ele não negou a cruz e não fugiu à morte de cruz. E ele foi até o fim. Ele enfrentou a via dolorosa, ele enfrentou os açoites, ele enfrentou o escárnio, ele enfrentou a calúnia, ele enfrentou o julgamento de um tribunal fajuto, ele realmente carregou a cruz até o Monte Calvário e lá foi crucificado e por horas agonizou na cruz até o seu último fôlego de vida, até a sua última gota de sangue.